Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as principais notícias deste sábado. E olha só, aqui nós também vamos trazer a participação de especialistas que vão comentar os assuntos que são destaque no Brasil e no mundo. Vamos lá então? E olha só, eu vou começar falando da guerra no Oriente Médio. Hoje, dia 4 de novembro, o conflito entre Israel e o Hamas completa 29 dias. E nós vamos atualizar agora, para começar, o número de mortes. Até o momento, 10.888 pessoas perderam a vida nesta guerra, uma notícia muito triste, sendo 9.488 do lado palestino, enquanto do lado de Israel foram 1.400 mortos. E olha só, agora nós vamos ao vivo, mostrar imagens direto de Gaza, da região do conflito. A diferença do Brasil e de lá para Gaza é de 5 horas. E lá agora são cerca de 6 horas da tarde. Como a gente pode ver aí, essas imagens mostram uma situação aparentemente tranquila. As câmeras que vocês estão acompanhando agora não estão localizadas em áreas que foram bombardeadas, que foram alvo dos ataques. Por isso, o cenário, como a gente pode ver, em nada lembra uma guerra, mas também não reflete a realidade da região. Nesta semana, Israel completou o cerco a Gaza. O exército israelense intensificou as operações por terra com soldados e também com blindados. E olha só, para falar mais sobre esse assunto agora, nós vamos conversar com um especialista, o professor de Direito Internacional, Frederico Afonso, que está aqui ao meu lado e vai falar mais sobre isso. Professor, primeiro, muito boa tarde, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Kleber, satisfação em tê-los novamente aqui. Vamos bater um papo, então, sobre a guerra. Com o maior prazer. E olha só, foi divulgada agora de manhã pelas agências internacionais, que o principal objetivo neste momento é encontrar os túneis feitos pelo Hamas. E nós vamos agora mostrar algumas imagens que viralizaram na internet nesta semana. Olha só, esse é um exemplo de um túnel que é usado pelo Hamas. A estimativa é que em Gaza exista uma rede subterrânea com quilômetros de túneis. São nesses locais que o grupo esconde as armas e também mantém os reféns. Nós vamos ver mais um pouco aí das imagens agora. Eu peço para a nossa produção mostrar essa estrutura do Hamas. E enquanto a gente mostra as imagens, eu quero perguntar para o professor do ponto de vista do direito internacional. Esse túnel que a gente está vendo aí nas imagens, ele já se caracteriza um crime de guerra, já que as pessoas ficam ali em condições desumanas e até mesmo insalubres nesses locais, professor? Bom, vamos lá, Kleber. Não é simplesmente a condição insalubre por si, é uma questão isolada. Os crimes de guerra, capitulados não só pelas convenções de Genebra, que foram criadas pós a Segunda Guerra Mundial, com seu término em 1945, então iniciando as convenções em 1949, nós temos também o Estatuto Penal de Roma, o Estatuto de Roma de 1998, que cria o Tribunal Penal Internacional. Ele traz ali vários tipos de crimes de guerra, por exemplo, esse arrastamento obrigatório de toda uma comunidade, como aconteceu aí do norte para o sul, essa migração, como a gente está falando de guerra, que aconteceu com as crianças da Ucrânia para a Rússia, Então você tem vários tipos penais aí que podem ser capitulados como crimes de guerra. E olha, é bom a gente ressaltar que o professor Frederico Afonso é especialista em direitos humanos. E dentro disso, professor, a grande questão discutida hoje na comunidade internacional e também no direito é o próprio direito de Israel de atacar, já que foi atacado, e também o exagero nessa resposta, que tem causado muitas mortes, inclusive de civis e inocentes. Essa questão tem dividido o mundo e eu queria saber a sua avaliação do ponto de vista do direito, professor. Poxa, Kleber, eu vou trazer aqui uma parte da literatura judaica. Deixo bem claro, não sou judeu, nós estamos tendo no momento não só uma guerra bélica, mas uma guerra de narrativas. Mas tem uma parte da literatura judaica sobre o conto do cantil, que num deserto
uma pessoa encontrou lá um cantil, estava ela e mais uma pessoa consigo, e encontrou um cantil. E este cantil só salvaria uma pessoa. Ela deveria tomar a água e deixar a outra morrer? Ela deveria dar a água para a outra e ela morrer? Ou ela deveria dividir o cantil de água e ambos morreriam? É este o dilema hoje que envolve Hamas e envolve Israel. Israel é o único país ali consagrado democraticamente e Hamas nenhum Estado é. Tem uma comparação bem rasa da minha parte. Eu digo o seguinte, que na briga entre a correnteza e o rochedo, quem vai se prejudicar é o marisco. O marisco é a população civil na faixa de Gaza, né? Então, é muito difícil você realmente ter esta contra-resposta de Israel. As pessoas acham, muitas vezes, que essa resposta minha é contundente de falar de efeitos colaterais de uma guerra, né? Mas não tem como. Fica muito fácil para nós aqui, Kleber, dentro do estúdio, trazermos normas teóricas num estado de beligerância. Não dá, não tem. Isso aí é só em livro, isso aí é só em sala de aula, né? O direito de ser, dar a contra-resposta, como Israel tem. Bom, primeiro vamos por partes, né? Hamas é um grupo terrorista, não é um Estado. Hamas não vai jogar dentro das regras. O Estado de Israel é um Estado reconhecido assim pela ONU, ele é criado pós a Segunda Guerra, pós a sua criação ele foi atacado por todos os seus vizinhos árabes. Então Israel já enfrenta um estado de beligerância desde a sua história. Ah, mas espera aí, Hamas num ataque inicial matou 1.300 pessoas. Nós já temos aqui, segundo os dados na abertura do jornal, de mais de 10 mil mortes, sendo que apontam, né, que a maioria, inclusive, de crianças, de civis. Agora, essa contra-resposta, muitos defendem que Israel não tem o direito de contra-atacar, tem o dever, tem a obrigação de contra-atacar. Então eu voto, é a lenda justamente do cantil da água. Quem está certo? Quem está errado, né? Errado está Hamas, com todo esse milindre. Hamas tem no seu estatuto, como a abertura do seu estatuto, a extinção, a eliminação de Israel. Israel, por sua vez, tem uma obrigação de resgatar esses aparentemente 200 reféns. Digo aparentemente 200 porque nem sabemos quantos ainda estão vivos. A prioridade para Israel, sob o ponto de vista bélico, né, é retomar o quê? Estes reféns em segurança, portanto, com vida para o seu Estado. Eu entendo que isso acontecendo, você teria que diminuir esta ocupação e esse ataque por parte de Israel. E, professor, ainda falando agora de civis, uma questão que interessa diretamente aos brasileiros, que é o grupo de 34 brasileiros que permanece na faixa de Gaza. Hoje saiu uma quarta lista de estrangeiros que foram autorizados a deixar a região. E os brasileiros, mais uma vez, ficaram de fora. Nesta semana, o embaixador da Palestina no Brasil usou uma frase muito forte para definir a situação. Ele chegou a dizer que o sangue dos brasileiros vale menos. Eu queria saber do senhor quais os critérios que estão sendo utilizados para elaborar essas listas, professor, e quem determina a saída dessas pessoas. Kleber, você tem a teoria e a prática. É de uma inocência primária nós acharmos que a manifestação do Brasil desde o início em sequer reconhecer o Hamas como um grupo terrorista e essa versão que, por causa que o Conselho de Segurança da ONU não o reconhece, vincularia a posição do Estado brasileiro. Isso aí não está escrito em lugar nenhum, né? O Brasil ele tomou uma decisão diplomática, cabem aos diplomatas, então, buscarem o que for melhor. Deu um azar, eu não acho que foi uma sorte, um azar imenso do Brasil estar na presidência do Conselho de Segurança. É uma presidência efêmera, é uma presidência de um mês e nada fez, né? Então, eu acredito, e achismo é falta de técnica, então eu acredito sim que você tem uma mistura política e ali técnica para a inclusão dessas pessoas já nesta quarta lista, né? Não foi dada prioridade. O problema, Kleber, é que hoje
tudo ficou essa guerra de narrativa, né? Tudo ficou o lado A contra o lado B, né? Se fosse o lado A, já teria liberado os brasileiros? Não existe essa subclasse de ser humano nem para o integrante do Hamas. Tá certo, então. Professor, mais uma vez eu agradeço aqui pelos esclarecimentos, participação brilhante e as analogias muito filosóficas deram muito bom entendimento ao público. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Kleber. Tá certo, então. E olha só, agora a gente muda de assunto para falar dos temporais, né, que afetaram diversas regiões do país ontem. São Paulo e Rio Grande do Sul enfrentaram muitas chuvas. Em São Paulo, as fortes chuvas que atingiram o estado provocaram estragos e alagamentos em diversas cidades. Várias regiões ainda estão sem energia elétrica por causa das quedas de árvores. Pelo menos 6 pessoas morreram, de acordo com a Defesa Civil. Ontem foram registrados mais de 2.000 chamados em 20 cidades por causa das chuvas. Só na capital, mais de 1.000 chamados foram por causa de queda de árvores e 2.000 chamados para enchentes, além de 46 para desabamento e desmoronamento. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, as rajadas de vento chegaram a 104 km por hora no litoral paulista. Na Praia Grande, o teto de um shopping desabou, como a gente pode ver aí. Ninguém ficou ferido, mas muitos turistas que viajaram para aproveitar o feriado tiveram que interromper o passeio, principalmente aqueles que estavam na orla da praia. E olha só, o sul do país também enfrentou temporal que causou muitos transtornos. A formação de mais um ciclone extratropical neste feriado prolongado provocou alagamentos em várias regiões. A repórter Michele Veiga traz agora as informações de Santa Catarina. Boa tarde, Michele. Muita chuva por aí? Werneck, aqui em Santa Catarina a chuva deu uma trégua. Depois de um mês, exatos um mês de chuva, começou lá no dia 4 de outubro, o estado ganhou um respiro, tem um vento forte ainda, alerta da Defesa Civil, especialmente para navegação, que as ondas devem chegar até o próximo domingo a 4 metros. Então, por isso, esse alerta foi lançado. Ontem a chuva ainda atingiu algumas regiões como o Vale do Itajaí, a cidade de Blumenau, que mais uma vez viu uma cena que viralizou na internet, como vocês estão observando agora. Um morro acabou tendo assim a sua areia deslocada e invadindo uma das ruas. Ninguém ficou ferido, mas a imagem chamou bastante atenção. Só em valores de prejuízo, o estado de Santa Catarina teve mais de 1 bilhão e 200 mil reais, de acordo com o governo do estado, de prejuízos devido a essas últimas chuvas desse mês de outubro. Portanto, hoje, o vento ainda está um pouco forte, geladinho, mas o sol voltou a aparecer, o que vai ajudar aí a muitas cidades se restabelecerem depois de tanta chuva. A previsão é que na próxima semana ainda volte a chover, mas sem tanta intensidade como nos últimos dias. Portanto, aqui no estado, 7 mortes foram contabilizadas devido também a essas chuvas, esses ciclones que passaram por aqui. Agora ele está indo para alto mar e a gente espera que o estado tenha um respiro de tanta chuva e que o sol continue brilhando como nessa manhã e nessa tarde, início da tarde de sábado. Para a Hit TV de Santa Catarina, repórter Michele Veiga. É verdade, realmente o estrago foi grande. Nós vamos conversar agora com a Luísa Cardoso, ela que é a porta-voz da Clima Tempo. Boa tarde, Luísa. Você pode explicar para a gente os motivos desses temporais que atingiram o país ontem? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. As pancadas de chuva foram muito expressivas mesmo no sul do país, muitos pontos de alagamento. No estado de São Paulo, a ventania passou da casa dos 90 km por hora, assim como boa parte do Rio de Janeiro, áreas de Minas Gerais. E esses temporais aconteceram em função da formação de um novo ciclone extratropical. Esse ciclone se formou na altura do Rio Grande do Sul e ajudou as nuvens carregadas
a trazerem esses temporais para os 3 estados. Então, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná foram atingidos por chuva extremamente volumosa. E por lá, inundações, alagamentos, deslizamentos de terra ocorreram, inclusive muitos desastres naturais. Aqui no estado de São Paulo, o que ocorreu é que a formação de uma frente fria associada a este ciclone extratropical se deslocou em direção ao sudeste e também trouxe essa ventania. Por isso, ontem, os ventos foram extremamente fortes, causaram quedas de árvore, destelhou casas, falta de energia em boa parte do território paulista, assim como também algumas áreas de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Tá certo, então. Muito obrigado aí pela Luísa. E vamos continuar aqui falando de outro assunto. Vamos mudar agora para falar de economia. A gente vai falar, aliás, novembro é mês de 13º, uma boa notícia para muita gente. E pela lei, as empresas devem começar a pagar a primeira parcela já no dia 30. O pessoal aí está contando os dias. A estimativa é que mais de 34 milhões de brasileiros que estão no mercado formal vão receber o pagamento. Para falar sobre esse assunto e também dar mais dicas, né, de como aproveitar aí melhor esse dinheiro, nós vamos conversar agora com o economista César Bergo, que é nosso parceiro, já tem participado aqui e hoje está na França, vai atender a gente direto da França. Olá, César, seja muito bem-vindo. A entrevista hoje é em euro. Boa tarde, Kleber. E também é bom que o euro está caindo um pouquinho, né? Então melhora em relação ao real, sim. Legal. E César, olha só, todos os anos é comum, a gente faz muita reportagem sobre isso, o brasileiro usa o dinheiro do 13º para pagar contas, aquelas que ficam acumuladas. Mas esse ano há um fato diferente, que é o programa Desenrola Brasil, que, aliás, ofereceu condições especiais para as pessoas quitarem seus débitos. Por causa disso, deve sobrar mais dinheiro para o consumo agora em 2023? Não tenha dúvida, Kleber, que o 13º é muito importante para muitas pessoas, né? E nós estamos aí no momento em que as pessoas estão regularizando seus nomes, regularizando suas dívidas e vai sobrar uma margem para que possam fazer crédito, né? E não tenha dúvida que o 13º tem um papel fundamental nesse consumo. O importante é que as pessoas saibam utilizar esses recursos, tão esperado como você mencionou, e possam fazer boas compras e boa utilização desse dinheiro, Kleber. E César, outra questão muito importante é que muitos especialistas afirmam que o brasileiro tem um problema crônico de fazer compras por impulso e, por isso, acaba se endividando. Com o dinheiro na mão, esse risco aumenta ainda mais. E é bom lembrar que no final desse mês, junto com o 13º, também acontece a Black Friday, uma tentação. E qual é o alerta que você faz para as pessoas? De fato, o que falta muitas vezes, Kleber, é a educação financeira, né? É saber o valor do dinheiro. Então, o brasileiro ele não tem esse hábito de fazer poupança. Então, praticamente, eles gastam dinheiro e você fazendo crédito, você antecipa um desejo e depois fica pagando as prestações e com dificuldade. Não tenha dúvida que a Black Friday, que vai acontecer agora, e também a questão do Natal também que se aproxima, é o momento das pessoas aproveitarem as promoções, fazerem aquelas compras realmente num preço bom, aquilo que desejavam, mas que importante também é que elas façam uma reserva para os momentos de dificuldade. Então a dica é fazer um planejamento, escrever o que vai ser consumido, o que é necessário consumir, para que não gaste por impulso. E também é importante não ir no supermercado quando está com fome e também não andar com cartão de crédito no shopping. Tudo fazendo um planejamento e disciplina, não tenha dúvida que o orçamento agradece, Kleber. Pode estar. E, César, já que você está aí na França, vamos aproveitar a sua presença aí na Europa para saber, né, qual horário mesmo que é agora aí? São 17 horas e 36 minutos aqui na França, né? E curioso, Kleber, é que você falou do ciclone, e aqui está tendo um ciclone também, né? É mesmo? Então, no sudoeste da França foi atingido por um ciclone, então nós estamos com muitos ventos, chuvas, mas até o momento eu estou sobrevivendo, pode ficar tranquilo. E a economia por aí? Como é que está a economia agora? O euro aí, qual que é a situação desse momento? O que você sentiu? Uma coisa é o que a gente assiste, a gente vê no noticiário, mas de perto, como que você sente a economia aí na Europa? Olha, tirando as questões da guerra, né, que afetam todo mundo e mais particularmente a Europa,
Temos o aspecto da Ucrânia também, né, a guerra na Ucrânia. Isso tudo afetou bastante a Europa. Mas a Europa parece que está se reinventando com relação à economia de energia, economia geral, e de fato a Europa está numa franca recuperação. Existe aqui uma inflação que o europeu não está acostumado, mas a gente tem frequentado os shoppings, as áreas comerciais e conversado com bastante autoridades aqui na área econômica. Nós temos visto uma boa melhora. Isso é positivo não só para a Europa, como para o Brasil também, porque é um importante parceiro comercial do Brasil à Europa. Isso faz com que os investidores também busquem alternativas no próprio Brasil e não tenha dúvida que isso acaba fortalecendo as economias tanto do Brasil quanto da Europa, viu, Kleber? Tá certo, então nós acabamos de conversar com o economista César Bergo, que gentilmente nos atendeu direto da França, nosso parceiro em qualquer lugar do mundo, né, César? Muito obrigado. Não tenha dúvida, daqui a pouquinho eu vou estar na Alemanha e você continuar seu parceiro. Um abraço, então, para você. Um abraço e boa viagem para você. Obrigado. Aqui no Plantão de Sábado é assim, é notícia ao vivo em vários lugares do mundo e com assuntos muito quentes. Agora, nós vamos dar um giro pelas notícias nacionais. Vamos ver o que foi destaque no país. Cresce o consumo de carne suína no país. Preço mais baixo é o principal motivo do aumento da procura por esse corte. No próximo ano, cada habitante deve consumir cerca de 103 quilos de carnes. No estado de São Paulo, os proprietários de veículos poderão pagar o IPVA através do Pix. O proprietário deve fornecer as informações do veículo e gerar um QR Code, que servirá para fazer o pagamento do valor devido. Segundo o IBGE, o Brasil tem 37 mil habitantes com mais de 100 anos. O país ganhou 13 mil centenários em pouco mais de uma década. Em 2010, o país tinha 24 mil centenários. No último levantamento, o número cresceu 56%. Violência nas escolas tem aumento de 50% em 2023. De janeiro a setembro, foram registrados 9.530 chamados por meio do Disque 100. No mesmo período do ano passado, o total de ocorrências informadas foi pouco superior a 6.300. E olha só, ontem foi um dia muito especial. Isso porque o missionário R.R. Soares completou 45 anos na televisão. Não é para qualquer um, né? E nossa equipe de reportagem preparou um material muito especial para contar um pouco dessa história. Veja só um trecho. Meus amigos, agora dia 3 de novembro eu vou completar 45 anos na televisão. Estou seguindo a Jesus Cristo. Foi essa tecnologia que permitiu ao missionário R.R. Soares realizar o sonho que nasceu em seu coração ainda na infância. Ô Jesus, se o senhor me der condições, um dia eu vou estar lá. 3 de novembro de 1978. Essa foi a data em que o primeiro programa apresentado pelo missionário R.R. Soares foi ao ar pela TV Tupi. Bom dia, meus amigos do Rio, meus amigos de São Paulo, de Mato Grosso, de Minas, de Goiás, Paraná, de toda essa região abençoada por Deus, onde nosso programa está entrando. Primeira vez foi muito emocionante. Era bem simples, mas ali ia para o Brasil e para o mundo. E se tornou o primeiro pregador de todas as noites no horário nobre da TV brasileira. Pregou o evangelho que cura, que liberta, que transforma vidas. Quando eu estava em Fortaleza, veio uma senhora, seus 80 e tantos anos para 90, seu missionário. Eu estava orando e Jesus me disse que vai dar um canal de televisão para vocês. Até que ele anunciou a RIT. Hoje é um dia histórico. Acho que não terminamos a missão, não. Tem muito mais coisa a fazer em nome de Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. E a reportagem completa, né, você pode acompanhar na nossa programação. E olha só, ainda falando sobre esse assunto, como eu disse, 45 anos de televisão não é para qualquer um. Então nós vamos trazer hoje, vamos contar com a participação
muito especial aqui no nosso estúdio. Pastor Jaime de Amorim Campos está aqui junto com a gente e vai comentar um pouco dessa trajetória fantástica aqui. Como eu disse, não é para qualquer um. Primeiro, pastor, quero agradecer muitíssimo. Eu sei que você, o senhor, melhor dizendo, com mais reverência, é muito ocupado, tem uma agenda muito apertada e conseguiu um espaço para vir aqui nos atender. Seja muito bem-vindo. Já vamos voltar já, que daqui a pouco tem culto ao vivo, né? Tem o culto das 2 horas. Mas é bom essa trajetória, ver quantos anos o missionário entrou ali na TV Tupi, na antiga TV Tupi. Quem pensaria, entenda, que ele, porque naquela época, entenda bem, era o diretor na época que falou: ô pastor, aqui é vida ou morte, ou o senhor vai para cima ou vai para baixo. Não, Deus é conosco. E foi entrando, e quantas pessoas, não dá para calcular o número de pessoas que foram alcançadas pela graça, pelo amor. Eu recebi uma notícia esse dia agora de uma senhora da Geórgia, que ela foi alcançada pelo ministério. E ela disse: sabe que a Geórgia foi, quanto tempo ela participou, ela faz parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E nós entramos lá no idioma russo. E ela falou assim: olha, eu aceitei Jesus com o missionário R.R. Soares. Eu fico pensando, uma alma vale mais do que todo o dinheiro do mundo pela Bíblia Sagrada. Então, quantas almas foram ganhas pela programação? Quer dizer, começou lá com o Despertar da Fé, Show da Fé, Igreja da Graça no seu lar, e então não dá para calcular o número de pessoas alcançadas, não só que foram alcançadas, que foram edificadas, que foram abençoadas, que foram libertas, que conheceram o amor de Deus. E, pastor, a gente que trabalha em televisão há muito tempo, a gente vê muitas pessoas surgirem, programas fazerem sucesso e, de repente, some. Parece que o público enjoa. Por isso que eu repito, 45 anos não é para qualquer um. Na sua avaliação, qual o segredo dessa longevidade? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Quando o Senhor está, Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podereis fazer. Então, com a bênção de Deus, com a direção do Senhor, vai à frente. Como vai ter um renovo, você vê, tem televisão, tem redes sociais, tem tudo. O importante, o evangelho sendo pregado e pessoas sendo alcançadas por essa graça. E agora a pergunta que eu tenho, a terceira, é pessoal, é para você. No início do seu ministério, você imaginava que um dia ia aparecer na televisão? Porque naquela época, quando o missionário começou, ele foi visionário. Televisão era coisa para artista, coisa para cantor. Não era, aparentemente, um lugar de pastores. Como começou a sua história e se você imaginava que um dia também ia aparecer na televisão? Primeiro que eu fui dar um testemunho, né? Eu fui dar um testemunho porque eu vinha do alcoolismo pesado mesmo, não era alcoólatra de final de semana, não. Era alcoólatra de todos os dias, de beber, de cair, eu tremia mesmo. E a minha mãe conheceu um missionário um pouco antes da televisão, em 77, que minha mãe conheceu, fazendo campanhas e tudo. E quando eu me libertei, a primeira vez foi justamente um testemunho. Em 84, eu dirigi a primeira igreja como pastor titular em Franca. Aí eu apresentava, fazia parte da agenda de pastores. E, pastor, outra coisa interessante é que a gente vive agora uma era das redes sociais. E a ideia, no meio de comunicação, é que a televisão vem perdendo força. Mas, no ano retrasado, eu fiz uma reportagem sobre missionários. E em muitos países onde a Bíblia não chega, e quem tiver uma Bíblia corre o risco até de ser morto, a televisão continua sendo o melhor meio de evangelizar, porque ela não deixa rastro e ela pode ser captada por aquelas antenas de satélite. Então, eu queria que você comentasse a importância que a televisão e o programa, especialmente do missionário, tem ainda hoje, principalmente nesses países mais radicais. O pessoal fala, por exemplo, rádio, né? Que vê que não, mas tem ainda, você vê no carro, você escuta rádio, tudo, vai ter modernidade. Eu estava vendo esses dias, não sei se você lembra da televisão pequenininha, acho que era 5 ou 6 polegadas, não sei quantas polegadas, pequenininha, que era tipo de cabeceira, e o pessoal falava muito, comprei no Paraguai, que tinha o pessoal ouvir, era uma televisão, eu fiquei, quem tinha uma televisão daquela ali, inclusive o meu pai, ele trabalhava com concerto de televisão. Então, 74, 75, eu lembro que naquela época, grandes nomes, até da música popular e tudo, eu frequentei a casa deles, não com um amigo, nada, que eu trabalhava na empresa que meu pai trabalhava, era garoto, eu ia ajudar e frequentava. Naquela época, a televisão, os bacanas, porque era caro. Hoje, a modernidade, você vê, quase ninguém conserta a televisão, não é verdade? Não conserta. Eu vejo que ainda tem... Já ouviu alguém falar? Tem muita lenha para queimar. A televisão tem muita lenha para queimar ainda. Aproveitando esse gancho de muita lenha para queimar, a própria palavra Bíblia diz que Deus capacita e dá energia
quando o homem segue ele. Uma prova disso é o Caleb, né? Que depois de velho, ele conquistou a montanha ali. Ele tinha... disse, eu tenho a mesma força. Fôlego. E eu vejo esse fôlego no senhor, eu vejo no missionário, eu vejo essa vitalidade. Então, eu pergunto para o senhor nesse momento, qual é o futuro que o senhor vê para a evangelização, com tanta possibilidade nova? Qual deve ser o futuro da evangelização? Claro que o modelo de igreja nunca vai ser abandonado, mas essas ferramentas novas, como devem ser utilizadas? Olha, quando começou a internet, eu, inclusive, fui chamado para fazer uma redação sobre isso, né, sobre televisão. Eu disse, seja bem-vindo à internet, porque a modernidade vai entrando, nós temos que aproveitar todos os meios, né, de levarmos o evangelho, levarmos o amor de Deus. Então, eu vejo a internet, passou rápido, tem coisas que passaram que ninguém... Lembra do minidisc? Quase não apareceu. Teve CD, nós tivemos o long play, que é bem da minha época, long play, depois você vem o CD, e depois do CD teve o minidisc que nem apareceu, quer dizer, nem como diz o outro, nem emplacou, já saiu, e vão surgindo. Vai surgir muita coisa. A Bíblia, Daniel profetizou que o saber se multiplicaria nos finais dos tempos. Tudo estratégia de Deus, né, pastor? Claro, Deus sabe trabalhar. Por falar em estratégia de Deus, Deus também deu uma nova estratégia para nós aqui. Eu vou chamar mais uma pessoa aqui, mais um nome importante para participar dessa conversa. Seja bem-vindo, reverendo Machado, que é da Igreja Internacional da Graça de Deus de Portugal. Ele está agora na cidade de Lisboa e também vai falar com a gente. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, Kleber. Muito boa tarde, pastor Jaime. Que alegria, que honra estar fazendo parte aqui dessa transmissão, desse programa, comemorando aí os 45 anos do missionário R.R. Soares na televisão. E como o Kleber já acabou de dizer, nós podemos esperar coisas novas dentro de pouco tempo, porque o nosso missionário está sempre olhando para frente, sempre com uma visão futurística, e nós ficamos na expectativa. O que vem pela frente aí. Que alegria estar com você. E conta pra gente, então, agora um pouco a importância desse trabalho na televisão, que ainda tem aí na Europa, no seu ministério aí na Europa. A Igreja da Graça aqui em Portugal, hoje, ela tem realizado um trabalho muito especial por causa da televisão. Né? Sabemos que Portugal é um país onde boa parte da população é constituída por pessoas da faixa etária acima dos 50, acima dos 55 anos, então são pessoas consideradas idosas e que têm pouca mobilidade, elas saem pouco, elas vão pouco para os grandes centros. Por exemplo, há pessoas que vivem aqui na região da Grande Lisboa e que raramente vêm a Lisboa. Quando nós falamos com ela, olha, a igreja está em Lisboa. Ah, não, Lisboa é muito longe, eu não vou a Lisboa. Então as pessoas se locomovem muito pouco. E a televisão tem sido um canal para abençoar essas pessoas. Nós temos aqui um call center em que nós vamos atendendo essas pessoas e 90% das ligações que nós recebemos são pessoas que vivem nessas cidades pequenas aqui, nós chamamos de aldeias, né, que é uma cidade aí com 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, e nós recebemos muitas ligações dessas pessoas, dessas senhoras de idade, senhores de idade, que nos ligam dizendo, olha, eu estou a ver o programa, eu estou a participar da oração com um copo com água, e são muitos testemunhos. Então, eu vejo que a televisão é realmente um grande meio para chegar a estas pessoas que jamais viriam participar de um culto ou jamais viriam pessoalmente na igreja por causa da dificuldade, da locomoção, enfim, da dificuldade de transporte. E a televisão tem sido realmente um grande canal de evangelização. E temos muitos testemunhos já de pessoas que vieram a Lisboa para fazer um tratamento médico, vieram para fazer uma consulta, porque os grandes hospitais estão em Lisboa, pessoas que vieram de Coimbra e acabaram por passar a igreja, receber uma oração e depois disso testemunhar de milagres alcançados. Então, louvado seja Deus aí pelos 45 anos. Aproveitando esse gancho do reverendo Machado, a gente está conversando com ele lá em Portugal, a igreja tem homens missionários espalhados pelo mundo todo. O curioso é que a televisão, a imagem chega primeiro, abre espaço e depois esses homens vão, ou seja,
nem essa diferença de idioma foi barreira para que essa obra chegasse aos 4 cantos da terra, né, pastor? Não, pelo contrário. Ele estava falando agora, eu lembrei que eu preguei em 2003 em Barreiro. É próximo ali. É Lisboa, Grande Lisboa. O que é Barreiro, o pastor Machado? Barreiro seria a zona metropolitana de Lisboa, né? Uma cidade que pertence à zona metropolitana. Como se fosse Jundiaí ou Guarulhos? É como se fosse, exato, Mauá, por exemplo. Isso. Então eu lembro que na igreja tinha muitas pessoas de idade. Muitas. Ele fala que o pessoal de idade... Aliás, a Europa está muito conservadora, né? A Europa está com... O pessoal tem que orar lá para ter crianças aí, nascerem crianças na Europa, porque senão o negócio fica feio para o lado de lá. Vai acabar sumindo e vai ter outra, vamos dizer assim, vai ter outra cultura muito maior aí na Europa. Temos que orar para os europeus, portugueses, franceses despertarem e tudo. Mas você estava falando, antes de chegar, chega a televisão. Por exemplo, no mundo árabe. Nós temos uma programação diária lá, 1 hora de programa. Vai abrindo as portas até chegar o missionário lá, o pastor lá, como você falou. Tá certo, então. E olha só, nesses 45 anos, nesse aniversário, eu digo que eu recebi o presente para ter esse privilégio de conversar com esses 2 homens de Deus tão importantes para a obra. Primeiro, eu agradeço o reverendo Machado aí por ser tão solícito e aceitar o nosso convite. Muito obrigado, reverendo. Muito obrigado, Kleber. Deus abençoe sua vida e continue sendo instrumento de Deus aí para o Brasil e para o mundo. Grande abraço. E olha só, e para finalizar, a grande honra aqui de ter o pastor Jaime aqui no nosso estúdio. E para encerrar, eu também queria que o senhor aproveitasse a oportunidade e fizesse um convite, que já que daqui a pouco estará... a pouco, 3 minutinhos. Então já pode fazer um Zé convite. Jesus já começa lá fazendo louvor e tudo. Tem agora às 2 da tarde, tem depois às 6, 14 e 18 horas e amanhã o dia todo. Amanhã 7, 9, 11, 14, 16, 18 e ainda celebrando, né, na celebração dos 45 anos de TV com o missionário R.R. Soares. Tá certo, então. Então fica aí o convite para todo mundo. Mais uma vez, eu agradeço aí a participação, a audiência nesse dia tão especial, quanto eu disse. E continue ligado. Lembre-se que aqui a informação sempre assim, ao vivo e de última hora, informação quente. E a informação pode salvar vidas. Até mais.